neste último domingo do mês de maio, em que celebramos o mês da família, gostaria de refletir com os irmãos sobre a família que serve ao Senhor. O texto possivelmente é bem conhecido de muitos dos irmãos. Josué 24, versos 14 e 15. Hoje, pela manhã e à noite, nós ficaremos com esse tema. Estudaremos uma parte agora pela manhã e a outra parte no culto da noite. Hoje recorreremos também a outras partes do livro de Josué e à noite especificamente aqui no capítulo 24. Então, se você está comigo aqui no texto, Josué 24, 14 e 15, Josué vai dizer o seguinte: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos essa frase? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Conforme procurei destacar no editorial de hoje, do nosso boletim, percebendo que seus dias estavam terminando, Josué se posicionou diante do povo juntamente com a sua família. De que maneira ele se posicionou? Simplesmente dizendo: se vocês quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando agora, mas saibam vocês que, independente da decisão de vocês, eu e a minha família já tomamos uma decisão. Eu e a minha família já resolvemos que vamos servir o Senhor. Josué e sua família haviam decidido servirem o Senhor, servirem aos propósitos do Senhor, servirem aos interesses do Senhor. Quais são as características de uma família que serve ao Senhor? Vamos então recorrer um pouquinho à história de Josué e do povo de Israel relatada neste livro, para tentar responder a essa pergunta agora de manhã, e depois, no capítulo 24, vamos tentar respondê-la também com os princípios que encontramos neste texto. Eu convido os irmãos a folhearem sua Bíblia um pouquinho para trás, no capítulo 1 de Josué. Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Josué, capítulo 1, de 1 a 9, vai nos dizer o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida.
Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você e por onde quer que você andar. Quais são as características de uma família que serve ao Senhor? Certamente, uma família que serve ao Senhor é uma família que confia nas promessas do Senhor, se apropria das promessas do Senhor para o seu caminhar. Desde o início do seu trabalho como líder do povo de Israel, Josué ouviu as promessas de Deus. Deus lhe fez promessas que têm se estendido a nós hoje, diante das lutas, diante das provações, desafios que temos a enfrentar no nosso dia a dia. Vejamos algumas dessas promessas aqui nesse texto. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. No verso 3, Deus vai dizer a Josué: todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Uma promessa de conquista. No verso 5, ele vai dizer ainda: assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. No verso 9, uma outra promessa: porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Meus amados, nós como família precisamos nos apropriar das promessas de Deus. Essa promessa da companhia de Deus, essa promessa da presença de Deus, do Deus que promete e cumpre cada uma das suas promessas. Ele é o Deus que promete e cumpre as suas promessas. Por isso nós precisamos nos apropriar dessas promessas para enfrentarmos os desafios da vida e os desafios que temos em família. Vá comigo ao capítulo 21 de Josué, no verso 45. Vejam o que Josué vai dizer agora no final já da sua vida. Caminhando para o fim da sua vida, ele vai dizer ao povo o seguinte. Josué 21, 45. Ele vai lembrar o povo: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. Tudo aquilo que Deus disse que faria, Ele fez. Que nesta manhã Deus renove a nossa fé. Amém, meus irmãos? Que Deus renove a nossa confiança neste Deus maravilhoso que prometeu e cumpre, é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Ele é poderoso para cumprir. Família que serve ao Senhor precisa confiar e se apropriar das promessas de Deus. Ele prometeu que estaria com você e com a sua família. Ele prometeu que não deixaria a sua família sozinha. Mesmo diante das tempestades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas da vida, Ele disse que estaria conosco, estaria com você, com a sua casa, com a sua família. Creia nisso. Tome posse desta convicção, tome posse desta certeza. Isso será bênção para a sua casa, será bênção para a sua família.
Mas a família que serve ao Senhor é uma família também que segue a orientação do Senhor, segue a direção do Senhor. Vejam comigo o verso 7. O verso 7 vai nos dizer: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. E o verso 8 vai dizer ainda: não cesse de falar deste livro da lei, medite nele dia e noite. Dia e noite. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Deus estava dizendo a Josué o seguinte: você se lembra daquele livro que você foi apanhar lá no monte junto com Moisés? Você se lembra das tábuas da lei que eu entreguei ao meu servo Moisés? Portanto, não se aparte desta lei. Não se desvigue desta lei, medite nesta lei dia e noite, para que você seja bem-sucedido. Não vamos vencer os desafios da vida estando longe da palavra de Deus, esquecendo-nos da palavra de Deus. A felicidade, a nossa felicidade pessoal e a felicidade da nossa família depende da palavra de Deus. Depende do fato de termos a nossa vida e a nossa família centralizados na palavra de Deus. Foi por isso que Deus disse a Josué: medite nesse livro dia e noite. A pergunta é: em que meditamos hoje, irmãos? Em que meditamos? O que tem ocupado a nossa mente? Será que de fato nós gastamos tempo não apenas lendo a Escritura, mas meditando nela, refletindo sobre ela, perguntando a Deus: Deus, o que tu queres me dizer nesse texto? O que tu disseste ao teu povo no passado e o que tu queres me dizer hoje? O que tu queres falar a mim e a minha família hoje? O que é que tu queres? O que é que tu desejas? Em que meditamos? Parece que meditamos hoje mais nas redes sociais do que na palavra de Deus, meus irmãos. Quantas famílias estão enfrentando problemas hoje por causa de redes sociais? Quantas famílias hoje estão enfrentando problemas porque o marido ou a esposa, ou os filhos, estão simplesmente viciados no celular? Não conseguem mais viver sem isso. Quantos e quantos casamentos hoje estão acabando por causa de WhatsApp, por causa de mensagens? Não estou dizendo que você não pode usar isso. Não estou dizendo que você não vai usar isso. Inclusive, como ferramenta de trabalho, o WhatsApp é muito bom, desde que usado com sabedoria e com muita prudência. Mas nós não podemos permitir que essas coisas ocupem o lugar da palavra de Deus e a centralidade da palavra de Deus na nossa vida e na nossa casa, no nosso lar. Russell Shedd dizia que meditar é o que transforma. Meditar é o que transforma. E quanto menos a gente medita na palavra de Deus, menos transformações experimentamos na nossa vida. Não é simplesmente ler. Deus não disse a Josué para ler. Ele disse para meditar. É outro nível, é outro patamar. É ocupar a cabeça com a Escritura, ocupar a cabeça com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Josué não foi rei, foi um líder. Mais adiante, quando existe a transição
entre o período de juízes e a monarquia, a palavra de Deus vai instruir que o rei de Israel deveria ter uma cópia da lei na sua cabeceira, para nela meditar todos os dias, a fim de guiar o seu povo, a fim de conduzir o seu povo segundo a sua palavra. E é isso que eu e você precisamos fazer no contexto de nossas casas, nossas famílias. E aqui permitam-me uma palavra muito preciosa e encorajadora aos papais. Meus irmãos, nós somos sacerdotes da nossa casa. E nós somos, em primeira instância, os mais responsáveis pela educação cristã dos nossos filhos. A esposa pode ajudar, mas o papel da educação cristã é primordialmente do pai. Estamos cumprindo este papel de ensinar a palavra de Deus. O que ouvimos e aprendemos não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Estamos passando de geração em geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Como as coisas se perdem muitas vezes com o passar dos anos. A Bíblia diz que a geração de Josué foi uma geração temente a Deus. Depois dele, levantou-se uma outra geração de gente que também procurou servir ao Senhor. Mas depois dessa geração, a geração seguinte, no início do livro de Juízes, você vai encontrar um dos textos mais tristes da Bíblia. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Por quê? Porque uma geração falhou em passar o bastão da fé para a próxima geração, em passar a palavra de Deus para a próxima geração, para o bem das nossas famílias, para o bem das futuras gerações. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a não falhar. A não falhar. Muito pelo contrário, que os nossos filhos sejam mais fiéis do que nós, que eles sejam melhores do que nós, que eles não cometam os mesmos erros que nós cometemos, que eles sejam mais fiéis a Deus do que nós temos sido até aqui, que eles sejam mais tementes a Deus do que nós temos sido até aqui, que eles sejam mais comprometidos com Deus do que temos sido até aqui. Não podemos falhar em transmitir a palavra de Deus dentro da nossa casa. É meditando nesta palavra dia e noite que Deus falará aos nossos corações, nos mostrando o caminho que devemos seguir. O texto diz que se fizermos isso, seremos bem-sucedidos. Para sermos bem-sucedidos, não podemos nos apartar deste livro. Não podemos nos apartar deste livro. Não podemos usá-lo simplesmente como um mero amuleto dentro de casa, com a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. O que precisamos é ter este livro dentro de nós, é comer este livro, devorar este livro, tendo fome de Deus, tendo sede de Deus e da sua palavra. Você quer ser bem-sucedido com a sua família? Siga este livro. Não siga apenas algumas partes. Não siga apenas as partes que favorecem as suas ideias. Siga todas elas. Todas elas. Não siga algumas e despreze outras. Procure viver de acordo com este livro dentro de casa. Dentro de casa. Como nós ouvimos
Creio que na semana passada, na conferência da família, a irmã Daniela dizendo que dentro de casa as pessoas são aquilo que elas são. Dentro de casa, durante a pandemia, você não usava máscara. E ninguém usa máscaras dentro de casa. Dentro de casa as pessoas revelam aquilo que elas são. Revelam aquilo que elas são. Quando estão assistindo um filme e não têm coragem de trocar de canal quando aparece uma cena que não vai edificar, que não vai abençoar. A família que serve ao Senhor medita na lei do Senhor e consulta esta lei, consulta o Senhor na hora de tomar decisões. No capítulo 9 de Josué, aconteceu algo muito interessante. Josué e o povo tiveram uma experiência bem difícil. Eles já haviam conquistado a cidade de Jericó, cheia de muralhas. Deus fizeram uma obra tremenda ali. Depois conquistaram a cidade de Ai. E vendo o que tinha acontecido, o povo de Gibeão utilizou uma estratégia muito interessante para enganar o povo de Israel e fazer uma aliança com o povo de Israel. Deus havia dito: vocês não vão fazer aliança com nenhum povo desta terra onde vocês estão chegando. Não vão fazer aliança alguma. E a Bíblia diz no capítulo 9 de Josué que os gibeonitas usaram a seguinte estratégia. Alguns deles vestiram roupas velhas, apanharam pães velhos, mofados, e foram visitar o acampamento de Israel. Chegaram a Josué e disseram: nós viemos de um país muito distante, e vejam, a nossa roupa já envelheceu, tão longa que foi a nossa caminhada. Os nossos pães já ficaram mofados. E nós soubemos de todas as maravilhas que o Deus de Israel fez, e nós queremos fazer uma aliança com vocês. Queremos fazer uma aliança com vocês. E aí vejam o que diz o verso 14. Josué 9, verso 14. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram o que, irmãos? Não pediram conselho ao Senhor. A Nova Versão Transformadora traduz assim: os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Não consultaram o Senhor a respeito. Se tivesse consultado a Deus, Deus teria dito: esse povo é vizinho de vocês, não façam aliança com eles. Mas como eles não consultaram a Deus, acabaram fazendo aliança com os gibeonitas e não podiam mais quebrar essa aliança. Não podiam quebrar. Simplesmente por quê? Porque não consultaram a Deus. E quantas vezes nós pessoalmente tomamos decisões sem consultar a Deus, sem consultar a palavra de Deus, sem consultar os preceitos e princípios da palavra do Senhor. Quantas vezes nós, como família também, não oramos o suficiente? Talvez você diga assim: pastor, mas eu orei. Mas orou o suficiente, irmão? Aquela mesma história, né, do filho que sai para fazer uma prova. E a gente pergunta: estudou? Estudei. Mas estudou o suficiente? Estudou o suficiente para ser bem-sucedido? Quantas vezes nós não oramos o suficiente?
Consultamos a Deus até, mas consultamos por um simples desencargo de consciência para dizer que nós perguntamos a Deus, mas paramos para ouvir Deus e deixamos Deus falar ao nosso coração aquilo que realmente Ele quer falar. É bem verdade que muitas vezes nós temos medo do que Deus vai nos dizer, porque pode ser que Ele nos diga algo que a gente não gostaria de ouvir. Mas meditar na palavra de Deus para consultar a Deus para as nossas decisões, para que os princípios da palavra de Deus sejam muito claros diante de nós. Quantas dores sofremos por não consultarmos o Senhor ou por não consultá-lo suficientemente. Quantos problemas, por outro lado, evitamos quando pedimos conselhos ao Senhor. Consulte o Senhor, meu irmão. Não sei quais são as decisões que você precisa tomar no contexto da sua família. Talvez até mesmo a decisão de desistir da sua família. Você já perguntou a Deus? Já parou para ouvir Deus? Já parou para ouvir o que Deus tem a lhe dizer a esse respeito? Já faz bastante tempo, uma irmã veio conversar comigo, eu estava vivendo o dilema com a possibilidade de vir a se divorciar. Eu disse a ela: você já consultou a Deus? Não, pastor, eu não vou consultar a Deus. Se eu consultar a Deus, Ele vai dizer para eu não me divorciar. E se Deus vai dizer que para você não se divorciar, por que você vai se divorciar? Por que você vai fazer isso? Deus não tem o melhor para nós? Ele não sabe o que é melhor para nós? A questão que muitas vezes acontece é que é mais fácil mudar de endereço do que mudar o coração. E Jesus disse que, via de regra, o divórcio acontece por causa da dureza do coração. A dureza do coração. Palavra de Jesus. Palavra do Senhor. Mas a família que serve ao Senhor é uma família que procura se reanimar no Senhor diante das dificuldades, diante dos problemas. Eu não sei qual é o cenário que a sua família está vivendo hoje, mas o cenário da família e do povo de Israel, aqui em Josué capítulo 1, é um cenário desolador. Desolador. O verso 2, volte comigo ao capítulo 1, por favor. Josué 1, verso 2, vai dizer: Moisés, meu servo, está morto. Isso indica um ambiente desolador. Aquele que fora o maior líder do povo de Israel, liderou o povo durante 40 anos, estava morto. O povo provavelmente estava se sentindo órfão do seu grande líder. Josué agora tinha diante de si uma grande missão, uma missão maior do que ele mesmo, maior do que a sua capacidade, que era justamente introduzir o povo na terra prometida. Moisés já havia feito a sua parte, conduzindo o povo até a porta de entrada da terra. Josué agora tinha o grande desafio de conquistar aquela terra. Ele havia sido ajudante de Moisés, participou de momentos especiais na vida daquele grande servo de Deus. Quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, ele sabia que o desafio que tinha era realmente muito grande. Mas se agirmos como Josué agiu, teremos melhores condições de vencer os desafios da vida, teremos melhores condições de ajudar nossas famílias a vencerem os desafios da vida. Por isso, a família que serve ao Senhor procura animar-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Como disse, eu não sei quais são as circunstâncias que você e sua família estão vivendo hoje, mas eu quero encorajar você a se reanimar no Senhor.
Deus deseja animar o seu coração nesse dia. Ele deseja renovar a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele deseja renovar a sua esperança, renovar o seu ânimo. Ele está conosco nos vales e nos desertos da vida, e Ele sabe que os vales e os desertos não foram feitos para a gente ficar, foram feitos apenas para a gente passar. Ainda que existam coisas que estejam fora do nosso controle, e muitas estão fora do nosso controle, Deus ainda está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele ainda está sentado no seu trono, Ele não foi destronado. Aquilo que devemos fazer, Deus não fará por nós. Entretanto, precisamos pedir a Deus que nos ajude a confiar e renovar a nossa fé, entregando em suas mãos aquilo que está fora do nosso controle. Creio que uma das situações que mais geram ansiedade no coração humano é justamente as situações que estão fora do nosso controle. Não temos controle de tudo. Você não tem controle de tudo aquilo que o seu filho faz. Você não tem controle de tudo aquilo que o seu filho faz. Você não tem controle de tudo aquilo que acontece dentro da sua casa. Não tem controle. Você se lembra de Jacó? Jacó, quando saiu da casa de Labão, saiu lá de Padã Arã, com as suas 2 esposas, 2 concubinas, com os seus filhos. Naquela época ele tinha 11 meninos e uma menina. Raquel estava viva ainda, ela morreu no parto de Benjamim, o 12º filho, homem de Jacó. Eles saem sem avisar a Labão que estavam saindo. E Labão então vai ao encalço dele, atrás dele. E quando o encontra, o repreende: por que você não me deixou beijar os meus netos? Por que você fez isso, fez aquilo e tal? E Raquel ficou numa situação difícil porque ela havia roubado os ídolos do pai. Sentou-se numa posição junto àquela parte que fica, esqueci o nome agora, aquela parte que fica colocada em cima do camelo, em cima do cavalo, né? Como? Sela, isso mesmo, a sela, obrigado. Obrigado. Sentou-se ali com os ídolos embaixo. Jacó não sabia e disse a Labão: se você achar esses seus ídolos dentro da minha casa com algum dos meus parentes aqui, essa pessoa será morta. Ele não sabia que Raquel tinha feito isso. Você também não sabe de tudo aquilo que acontece dentro da sua casa. Muitas coisas estão fora do seu controle, mas Deus sabe. Deus conhece tudo. Deus tem noção de tudo. Por isso, o salmista nos diz: confie no Senhor e faça o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Josué viu tudo aquilo que o seu líder Moisés havia passado. E quando Deus diz a ele para se animar, para ser forte e corajoso, certamente ele deve ter se lembrado de alguns momentos na vida de Moisés. Vamos a Números capítulo 11, só para a gente ver uma experiência, um momento na vida de Moisés que deve ter marcado profundamente o coração de Josué, seu auxiliar mais direto. Números 11, verso 10, vai dizer: então Moisés ouviu como o povo chorava por suas famílias. Números 11, verso 10. Cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo.
Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu que concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo, pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas, veja o que ele diz no verso 15: se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Moisés estava com depressão, irmãos. Estava com depressão. Se você já sentiu depressão, você não está só. Não está só. Elias também sofreu depressão. Vários personagens bíblicos viveram momentos assim. Deus sabia de tudo aquilo que Moisés havia passado. Josué também sabia. E agora Deus vai animar o coração de Josué, dizendo: seja forte e corajoso. Nesse contexto, Deus falou ao seu coração e o animou a enfrentar os desafios que tinha pela frente. No verso 1, voltando a Josué capítulo 1, verso 1, o Senhor falou a Josué. Deus falou ao coração de Josué de uma forma muito clara. Ele tinha um plano para a sua vida. Talvez Josué ainda estivesse chorando a morte do seu líder, mas Deus falou ao seu coração. E Deus está falando ao seu coração hoje. Deus está falando ao seu coração, porque Ele deseja levantar você para cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida e para a sua família. 3 vezes Deus vai dizer: seja forte e corajoso. Verso 6, no verso 7 e no verso 9. A versão antiga, Almeida, revista e corrigida, diz: esforça-te e tem bom ânimo, no verso 6. Verso 7, esforça-te e tem muito bom ânimo. E no verso 9, esforça-te e tem bom ânimo. 3 vezes. Porque Deus sabe como é fácil perder o ânimo. Como é fácil ficar desanimado. Quando você se depara com situações maiores do que você, maiores do que a sua capacidade, como era o caso de Josué. Talvez você esteja diante de situações em que você esteja dizendo: não tem mais jeito para minha família, não tem mais jeito para o meu filho, não tem mais jeito para minha filha, eu não tenho mais o que fazer. Deus está dizendo: tenha bom ânimo. Diante das provações, diante das lutas, não perca o seu ânimo. E no verso 9 ele vai dizer algo mais: também não tenha medo e nem fique assustado. Por que Deus enfatizou tanto a necessidade de Josué não ter medo? Porque ele fizera parte da comissão de 12 espias, que foram espiar a terra, como nós encontramos lá em Números 13 e 14. Comissão esta que voltou trazendo um relatório desanimador, dizendo: as cidades são fortificadas, o povo daquela terra, eles são filhos dos gigantes, nós não vamos conseguir conquistar aquela terra de jeito nenhum. Nós não daremos conta de um desafio tão grande. E por causa daquele relatório, o povo passou simplesmente 38 anos vagando no deserto, até que uma geração inteira morresse. Uma geração inteira foi necessário morrer para que a geração dos 20 anos para baixo pudesse entrar na terra.
Nem Moisés entrou na terra, nem Arão entrou na terra. Meus amados, Deus está dizendo a você, a mim, a cada um de nós: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja qual for a situação que você está vivendo dentro da sua casa, não tenha medo, Deus está com você. E Ele quer animar o seu coração, quer renovar a sua fé e dar a você a certeza de que Ele estará agindo e intervindo. Davi viveu uma situação extremamente difícil. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, ele ainda não era rei de Israel, estava morando na cidade de Ziclag. Ele e seus homens haviam saído para uma campanha militar. Quando voltaram, encontraram a cidade inteira incendiada, não encontraram suas esposas e filhos. E a Bíblia diz que o povo chorou de uma forma terrível, tremenda, amargurada, e ainda pensaram em apedrejar Davi, como consta em 1 Samuel capítulo 30, verso 5. Porque o líder sempre é o culpado de tudo. Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi se reanimou no Senhor, empreendeu uma campanha e conseguiu reaver todos os seus bens, as suas famílias, suas esposas, filhos, tudo foi resgatado, tudo foi restituído. Porque esse servo de Deus se reanimou no Senhor. Deus quer restituir muitas coisas na sua vida e na sua família. E para isso você precisa se reanimar no Senhor. A família que serve o Senhor confia nas suas promessas, busca e segue a sua direção pelos conselhos da sua palavra, consulta o Senhor antes de tomar decisões, anima-se e se fortalece no Senhor nosso Deus. Uma paráfrase traduz esse texto da seguinte maneira: assim como estive com Moisés, estarei com você, não vou abandonar você. Seja corajoso e anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo, empenhe a sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no livro da revelação, pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo: seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo desse caminho. Que Deus para tanto nos ajude, nos abençoe. Abençoe a mim, a você, a minha família e a sua família. Feche seus olhos. Vamos orar. Apresente a Deus seus problemas, suas angústias, suas dores, suas necessidades. Não sei como são as coisas lá dentro da sua casa.
Mas Deus sabe, e Ele continua no controle de todas as coisas. Pai Celeste, Deus bendito, nós te pedimos por misericórdia e graça, Senhor, contempla-nos aqui. Tu conheces, ó Deus, a realidade de cada pessoa, de cada família aqui representada. Venha ao encontro dessas necessidades. Manifesta teu poder e tua glória entre nós. Traz, ó Deus, ao teu povo e às famílias um ânimo novo, uma fé renovada, fortalecida no Senhor. Tem misericórdia, Deus, das nossas famílias. É possível que muitos estejam enfrentando o desânimo, a depressão, pensando em desistir, em alguns casos pensando em desistir de si mesmos, outros pensando em desistir da família. Por favor, Deus, contempla cada um de nós aqui, com suas dores, com as suas angústias, com os seus problemas. Ajuda-nos, ó Deus, a focar na Tua palavra, nela meditar, a ela consultar, buscar, ó Deus, a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, prescrita na Tua bendita palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Deus que cumpre aquilo que promete. Tu prometeste e cumpriste, todas as Tuas promessas se cumpriram na vida do Teu povo, e ainda hoje Tu és o Deus poderoso para cumprir as Tuas promessas. Por favor, Deus, renova a nossa fé nesta manhã, edifica nossas vidas e nossos lares, nossas casas, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.